Fala aí, pessoal. Tudo certinho? Aqui é o Gustavo Ferrati. Eu sou integrante do grupo 57 do Pós-Tech em ML Engineer, aqui da FIAP. E hoje eu vou estar apresentando para vocês o resultado do nosso Datathon, do último módulo do curso, né? O curso de ML Engineer, ele foi composto por 5 grandes fases, né? Primeira fase foi Python para Machine Learning, segunda, Big Data Architecture, a terceira, modelos de machine learning, a quarta, deep learning e a última, MLOps. E esse projeto final, de alguma maneira, ele agrega, ele sintetiza o conhecimento, né, dos 5 módulos que a gente visitou ao longo do curso. Eu espero que vocês gostem e bora lá. Bom, pessoal, sem mais delongas, a gente está aqui na fase 5, né, do Datathon, no site da FIAP. E aqui eles dão um briefing, né? O que a gente tem que fazer e tal. E basicamente eles estão pedindo para a gente utilizar dados reais disponibilizados pela Globo, né? Pelo G1, dados de notícia, de acesso à plataforma do G1 e criar um sistema de recomendação. Então, com base nos dados que eles disponibilizaram, no histórico dos usuários, nas informações contidas na notícia, prever o que o usuário iria gostar de consumir, né? Temas ali de notícias afins e tudo mais. Eles falam aqui de algumas abordagens possíveis para a resolução desse problema, como eles disponibilizaram os textos na íntegra, né? A gente poderia fazer alguma coisa bem intensiva em conteúdo, né? Content-based, um algoritmo que utilizasse ali todos os vetores de palavras e tudo mais. A gente poderia fazer algo bem simples, algo mais simples, né? Poderia fazer alguma coisa mais no meio do caminho, né? Que seria aí prever o próximo item que o usuário vai consumir com base no histórico, um modelo mais tradicional ali de ranqueamento, de regressão e tudo mais. Então, a gente escolheu essa abordagem, né? Essa última abordagem, o caminho do meio, né? Não é nenhuma engenharia de foguetes nosso projeto, mas também tem um certo nível de sofisticação. E aí, dois pontos de atenção que eles ressaltaram. O primeiro é o Cold Start, que basicamente os usuários que são novos na plataforma, como que você sugere alguma coisa, já que, dado que você não tem histórico, que o modelo provavelmente ele vai prever muito mal, né, o que esse usuário vai querer consumir. E a segunda questão é a questão da recência, que é basicamente você não pode sugerir notícia velha, né? Então, tem que sugerir notícias relativamente novas e tal. E essa questão do tempo da notícia, né, envelhece muito rápido. Então, tem que medir de alguma maneira o tempo entre o lançamento da notícia e o usuário consumir ela. Beleza? Aí, mais aqui para baixo, a gente tem detalhamentos, tudo que o modelo tem que fazer, os requisitos obrigatórios, foi tudo cumprido, né? Treinamento do modelo, salvamento, criação da API e tudo mais. Tem um drive aqui para a gente baixar os dados, tá? Uma observação importante, esses dados aqui eles são anônimos, né? Eles são dados reais, então a gente vai colocar esses dados numa pasta local ou num bucket privado, né? Do S3, não vamos disponibilizar isso à torto e direito, porque não é, assim, não é muito legal, né, a gente ficar compartilhando dado histórico de empresa, né? Por mais que seja uma amostra bem pequena ali, a gente está falando em termos de range aí, de datas, né? Estamos falando de um horizonte temporal de um mês, assim. Basicamente, de 1º de julho até 14 de agosto. Tá? Mas em um mês a gente tem quase 600 mil usuários, tá? E 250 mil notícias sendo processadas. Então, realmente, a gente está falando de um número bem considerável.
E aqui eles têm informações sobre esquema de dados, validação como tem que ser feita. Então, essa é a carinha do nosso problema que nós vamos enfrentar e o nosso contexto de dados. Tudo bem? Bom, galera, falamos do nosso problema, agora falando um pouquinho do nosso código. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, o repo do GitHub vai estar disponível para vocês aí no link do vídeo do YouTube. Aí é só clicar para acessar, o repositório é público. Os dados são privados, como a gente falou, eles devem ser inseridos, né, dentro aqui dessa pastinha data para o pipeline rodar localmente, ou acessados via bucket, né, adicionando uma credencial aqui. Mas todo o código fonte, a lógica principal, está tudo disponível aqui, né? Então está tudo bem organizadinho, as pastas, só o que é API, o que é data loader, parte de avaliação, de features, de predict, tá? E aí vocês podem ter informações mais específicas se vocês olharem aqui embaixo no README, tá? Tá bem intuitivo esse README global. E aí, caso vocês tenham dúvidas mais específicas, aí é só rolar lá para cima, vir aqui em Docs e tá aqui também toda a documentação, né, ponto a ponto de, por exemplo, só pipeline de feature engineering. O que a gente faz, tá? Distribuição, algumas análises. Então, vocês encontram tudo por aqui também, no detalhe. Beleza? Bom, galera, estou com o projeto agora clonado aqui no meu VS Code. Estou com o ambiente já configurado, as variáveis, o .env com as minhas credenciais. Tá tudo direitinho. Aí, agora, carreguei os dados também do zip que eu baixei. Então, temos os dados dos usuários aqui fatiados em 6 CSVs. Os dados dos itens, que são as notícias, fatiados em 3 CSVs, né, com as notícias na íntegra. E a gente tem também os dados de validação e teste, beleza? Aqui na pasta data. Como vocês veem, está em cinzinha porque está no gitignore, a gente não vai subir isso para o repo oficial, tá bom? Assim como está os artefatos do MLflow, né, as nossas runs, que também teria vazamento de dados, né, se a gente não tomasse esse cuidado, tá bom? E o banco de dados também do MLflow tá no gitignore. Beleza? Tá. Não sei por onde começar a rodar. O que você faz? Primeira coisa, você vai no README, lê e aprende a rodar. Ah, tô sem paciência, quero uma coisa mais direta, ou já tenho alguma experiência como desenvolvedor. Vem para o Makefile e entende, né? Os comandos estão bem simples, está bem organizado, intuitivo. Então, para você configurar o ambiente completo, é só dar um make setup, né? Ele já roda uma série de comandos para você e deixa tudo configuradinho. Temos ferramentas aqui também para ajudar no desenvolvimento, questão de linting, formatação, criação de kernel para exploração de dados no Jupyter Notebook. E a gente tem aqui o primeiro step, né, do nosso rodagem local, que é criar aqui um servidor local do MLflow, tá? Que é o que vai carregar nossos modelos, logar nossas métricas e tudo mais. Então, o comando, como a gente consegue perceber, é make MLflow start, já está configurado na minha máquina, então eu vou fazer make MLflow start. Beleza, aí ele está entrando nesse IP, na porta 5001, e uma vez que esteja tudo certinho, ele vai aparecer que ele está servindo nesse IP. Tá joia? Eu acho que eu já estou com ele aberto aqui. Tá? Aí ele vai dar, talvez ele dê problema por conta disso. Pronto, fechei, aí ele abriu novamente, tá?
Então, é isso. Agora ele está servindo aqui nesse IP. A gente inicializou nosso servidor MLflow. Uma vez que o servidor esteja inicializado, aí a gente consegue rodar o pipeline de ponta a ponta. Vamos começar rodando o pré-processamento das features. E aí eu já explico logo na sequência. Então vamos ver se vai dar certo. Ele está atualizando alguns pacotes com o V, porque teve algumas alterações nos últimos commits. Beleza. Então ele selecionou o ambiente de desenvolvimento, ambiente dev. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí ele está usando o arquivo de configuração de dev, que a gente separa assim. Aí beleza, ele vai usar para processar como base, né, do diretório aqui a pastinha data, tá? Por enquanto a gente só tem as informações cruas, mas à medida que o pipeline for executando, ó, agora ele já criou essa pastinha de features, né? Então ele já criou as features dos usuários, agora criou as features de notícia, está criando as features integradas, né, que combinam informações tanto de usuário quanto de notícias, que a gente chamou de mix. Aí está aqui as features mix. Beleza. Ajudou aqui também, né? Criou um target para gente. Criou algumas sugestões de features. Aí rola um processo de feature importance, né? De priorização. E a gente tem as features finais com o target, tá? Que é o que vai ser passado para a etapa de treino. Beleza? Eu vou dar um corte aqui e a gente volta na questão do treino. Galera, um detalhe importante, antes da gente falar do treino, é legal a gente falar qual modelo que a gente escolheu para treinar. Então, a gente está usando um Lite GBM Ranker, né? Para quem não conhece, é um modelo de boosting, né? Então, é um modelo baseado em árvores, que utiliza resíduos, né? Para alimentar as árvores seguintes. E esse modelo em específico, ele é otimizado para rankings, né? Para ranquear. Aqui no caso a gente vai ranquear notícias, tá? Aí a gente tem, caso vocês queiram saber mais, né? Esse Markdown tem uns links aqui, tanto para o script oficial do LibGBM da Microsoft, quanto do Lambda Rank, que é o algoritmo que está implementado para ajudar nessa função de ranking, tá? A gente usa aqui uma estrutura de classes, né? A gente tem um Base Recommender que é tipo assim, qualquer modelo de ranking tem que ter esses requisitos para nossa para funcionar, né, dentro do nosso projeto. E a gente tem herdando dele o LightGBM Ranker, né, que é otimizado aí, que basicamente, né, ao invés de prever um ponto, né, o diferencial do LightGBM Ranker, que ao invés de prever um ponto, você passa tanto um vetor de features quanto o vetor de saída, e você passa também um vetor com os grupos, né, porque ele vai tentar otimizar a ordenação dentro desses grupos, né, e, e aí então ele faz essa previsão um pouquinho mais relativa, né, de ordenação para um determinado contexto. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas está tudo bem explicadinho aqui na documentação, tá? Vocês podem dar uma olhadinha depois, caso vocês tenham dúvida. Bom, pessoal, agora que a gente entende um pouquinho mais do modelo, das features, do target, a gente vai executar um comando make. Make train para treinar nosso modelo no MLflow.
o servidor continua rodando aqui, nessa outra aba, tá? Na mesma porta. E aí vamos lá, vamos rodar nosso modelo, ele vai logar o modelo, as métricas, tudo no nosso server. Eu já vou mostrar. Então tá iniciando. Beleza. É bem rapidinho, galera. Se vocês verem, ó, 8% dos registros foram identificados como cold start. A gente adotou como critério no mínimo 5 notícias, tá? Menos que 5 notícias vistas é cold start. Então, a gente vê que bastante gente visualiza mais do que 5 notícias, né? Nessa janela de tempo. Divide em treino e teste, split os data frames. Aí a gente tem um data frame cheio, que é com as chaves, né, declaradas. E tem o data frame, então se a gente vê aqui, ó, xtest full, né, xtrain full, que é com os IDs, né, as chaves explícitas, e tem o xtrain só, que é o que de fato a gente passa para o pickle do modelo, porque não pode passar, né, nenhuma string, tem que passar só número, né, basicamente de preferência float. Então a gente faz essas divisões de treino e teste. Aí aqui a gente, no próprio treino, a gente já habilitou uma flag de avaliação, então ele já avalia o modelo para a gente, beleza? Carrega o modelo, então ele já carregou o modelo que está lá no servidor da MLflow para a gente, fez o predict, né, para um usuário específico aqui, registra a métrica de treinamento e coloca aqui a versão do modelo, o nome do modelo, então está na 12ª versão, né? O modelo foi definido para Champion, a gente está colocando que toda rodada ele atualiza o modelo, mas na prática não é assim, né? A gente teria que ter uma outra lógica de validação. E aí registra o ID da run, aonde que está registrado o modelo, no nosso server e tudo mais. Eu vou abrir agora a janelinha do MLflow para vocês verem, né, que tudo correu conforme esperado. Pessoal, para quem não conhece, essa aqui é a carinha, né, do servidor da MLflow. A gente está aqui na porta 5001, igual estava instanciado lá no terminal. A gente tem uma aba de experimentos, uma aba de modelo. Esse experimento aqui que rolou 5 minutinhos atrás. Ele traz todos os dados para mim do experimento, da onde que veio, o tipo de modelo, que é um PyFunk aqui, as métricas de avaliação do meu modelo. Se a gente pensar nessas métricas longitudinalmente, na avaliação delas, dá para criar uns gráficos interessantes aqui também. E em artefatos, a gente tem todas as informações que a gente precisa, né? Tanto o ambiente de execução do modelo, exemplos de input, né? A gente vê as colunas que entraram para o treino do modelo e os dados, né? O formato de dados que é admitido. Então aqui no caso só tem um booleano, o resto tudo é float. A gente tem também o próprio pickle do modelo em si, né? Que é o que a gente lê toda vez que a gente vai carregar um modelo do servidor MLflow. Tá? E aqui na aba Models a gente consegue ver as versões do modelo. Então atualmente está a versão 12 como a Champion, né? Se eu quiser, Champion é a versão que a gente define para ser a nossa versão oficial, né? Se eu quiser passar aqui para outra versão, posso salvar, mudei, ele vai usar a versão 13 ao invés da versão 12, né, do nosso modelo. Às vezes tem um score melhor, ou foi treinado num range de dados mais atualizado, né? A gente quer evitar drift, alguma coisa assim, então a gente faz esse tipo de alteração. Beleza? Então, aqui está o treino registrado bonitinho. E agora vamos para o Predict, que é a etapa final. A validação já foi feita, como vocês viram, no pipeline de treino, mas apesar de ter um comando só para rodar ela,
né, a gente já colocou para fazer essa validação automática, tá? Galera, bem rapidinho, só para falar do pipeline de avaliação, o que a gente faz, a gente usa essa métrica aqui de avaliação, que é uma métrica específica para ranqueamento, não é tão comum quanto MAI, R quadrado, as métricas mais comuns dos modelos, é o Normalized Discount Cumulative Gain, e aí o White 10 é que só pega os 10 primeiros, né, itens, faz o corte nos 10 primeiros itens para se performar, tipo, ruim do 11º para frente, não tem tanto problema, né, foca nos 10 primeiros. Então, aí tem aqui o cálculo direitinho, como é que faz. Então dei uma olhadinha. E falar do Predict, né? Só ver se ainda o servidor está rodando. Tá sim, beleza. Então, vou dar um Make Predict para vocês verem a predição rodando localmente. O Maurício vai mostrar a predição na API depois, tá? Beleza. Aí ele prepara os dados para predição. Aí faz o download dos artefatos do modelo. E aí finalmente ele gera então para gente, para um usuário que a gente colocou aqui aleatório, ele gera scores, né? Notícias, são IDs de notícias e scores. Lá na API está mais bonitinho, tem os metadados, tem o nome da notícia, tem o URL, mas aqui a gente consegue já ter uma noção do que o Predict está fazendo o que deveria, né? E é isso. Eu vou mostrar agora a parte da API e todo o setup de containers e deploy da nossa solução. Beleza? Então, inicialmente com a API, nós temos aqui o Swagger dela, né, a documentação. Então, nós temos três endpoints, dois gets e um post. Então, aqui nós temos o health da API. Podemos dar um tryout aqui. E podemos receber que ela está ok, o modelo está carregado, a versão do modelo é 3. Estamos no env de produção e os dados também estão carregados. Ok? A info também é bem semelhante, vai trazer diversas informações, beleza? Então, versão do modelo, produção, alguns metadados, ok? E, finalmente, o predict. Ok? Então, nós temos aqui um caso de exemplo, né? Um user de exemplo. Vamos dar um execute. O predict está demorando um pouquinho, mas já vem. Beleza? Então, nós passamos aqui cinco resultados máximos, né? Que vai cuspir cinco recomendações. Nós temos um mean score aqui como um threshold, né? De limite para sugerir uma notícia, ok? Então, nós temos aqui, né, o resultado, response body. Então, nós temos para o user de tais recomendações. Então, uma lista de diversas notícias. Então, nós temos os scores, o título da notícia, o site, a data e o tempo, né? E o seed time. Ok? Temos outros metadados aqui, a versão do modelo, se o cliente é cold start, bem importante, né? E alguns tempos de processamento. Beleza? Só para a gente poder monitorar. Ok? Então, então essa é a API. E agora vamos partir para como é que a gente faz o deploy dessa API, ok? Então nós vamos aqui, né, no nosso README, nós temos a parte de setups e rodadas em containers. Então nós utilizamos Fast API, temos a MLflow integrado, rodamos tudo em container, tem alguma otimização de performance, caching, profiling, que a gente deu uma olhada, coisas que estavam demorando a rodar e ainda estão, né? A gente não conseguiu solucionar tudo. Mas enfim, temos suporte a ambientes, tanto dev quanto prod, para a gente conseguir rodar local. Suporte a clientes que são cold starts e podemos fazer nosso deploy tanto na AWS quanto também portar para outras clouds se necessário. Escolhemos a AWS por conta do laboratório, né? Ok? Então, aqui, inicialização rápida. Nós precisamos ter o Docker instalado na nossa máquina, né? Docker Compose. E temos alguns scripts em Bash. Ok? Então, para a gente executar localmente na nossa máquina, a gente tem esse bash run local. E a gente pode executar ele de diversas formas, né?
Então, nós podemos inicializar ele padrão. Então, ele vai iniciar todo o serviço em dev. Então, tanto a API quanto a MLflow, ok? Nós podemos reconstruir as imagens, né? Fazer um novo build das imagens. Então, em dev. E nós podemos ver os logs logo após inicializar, se a gente quiser. Beleza? Está tudo codado num script bash. Então, nós podemos também executar em produção. Então, é bom a gente ter nossas variáveis de ambiente aqui, de credencial. Ok? Podemos rodar só a API, né? Que em produção nós estamos lendo de um MLflow que está deployado na AWS. Eu deployei, já já vou mostrar como é que ele está deployado. Beleza? Então, nós temos diversos parâmetros aqui. Beleza? Várias formas. Temos os endpoints que eu acabei de mostrar, e exemplos de requisição, beleza? E profile de tempo, ok? Então vamos lá agora para a AWS. E temos mais instruções aqui desse deploy que eu vou detalhar melhor no próximo Markdown, ok? Mas vamos lá dar uma olhadinha na AWS. Nós temos aqui duas instâncias. Uma primeira instância foi para o servidor MLflow. Então nós temos aqui um servidor que vai guardar tanto os experimentos quanto o modelo de forma centralizada e remota. Então, nós temos nosso modelo aqui de produção, ok? A versão 3 é a que está em produção e nós chamamos ela na API, ok? Beleza. Nós temos também instância. Aqui é uma instância que está rodando a API, um EC2, beleza? E agora vamos para o Markdown e eu vou detalhar por que eu escolhi essa abordagem do EC2. A primeira abordagem, a preferida, era utilizando o Container Registry da AWS, ECR. Beleza? Então eu esperava rodar lá o container com App Runner, mas o lab não tem essa permissão. Beleza? Então tive dificuldade com essa primeira abordagem. E temos aqui alguns exemplos de comando, né? Para caso você tenha acesso ao AWS, tenha essas permissões, você pode deployar essa aplicação dessa forma. Beleza? Deployando num serviço de rodagem de container. Como a primeira abordagem não deu certo, eu fui para uma abordagem também simples de rodagem em EC2. Então, eu criei uma máquina virtual em EC2, subi o script de. é, eu tenho um script, né, de deploy to AWS, um em Bash, que nele eu subo alguns scripts essenciais para a gente conseguir rodar lá nessa máquina virtual a aplicação. Ok, então nós temos aqui todo o exemplo, né, deploy to AWS, nós precisamos dar permissão para esse arquivo e executar ele. E aí ele vai seguir de maneira automática esse deploy. Ok? Então, recomendações, né, para ambientes reais é a gente utilizar serviços gerenciados quando possível, né? Seria a primeira abordagem. Implementar alguma infraestrutura como código, também se tiver permissão, né? Eu acho que no Lab também estava bem limitado nesse quesito. Configurar CI/CD também faz mais sentido quando você tem essas permissões. E usar serviços como o Amazon SageMaker, né? Que é bem específico para Machine Learning, então ia facilitar bastante a nossa vida aí também, se tivesse bastante acesso lá. Mas beleza, a aplicação tá funcional, tá rodando. E aí nós podemos também ver um fluxo aqui desse deploy to AWS, ok? Então nós temos aqui um fluxo bem grande. Aqui é basicamente configuração de cor do Bash, beleza? Lá no terminal. Nós temos algumas variáveis bem importantes. Nome da instância, beleza? O tipo da instância que a gente vai estar criando. A imagem como eu não tinha permissão, né, ao container registry da AWS, eu deixei hospedado no Docker Hub, no meu usuário, ok? Então nós temos aqui um fluxo, tem bastante código aqui, mas o fluxo é simples, né? A gente verifica se a instância já existe, se não a gente cria, se sim a gente usa ela, ok? Temos uns scripts de configuração, beleza? Então eu vou dar um update, upgrade, instalar o Docker, beleza? Então a gente instala o Docker, com boas práticas aqui, ok? Passo alguns arquivos importantes para lá, beleza? Dou Docker pull da imagem e subo a aplicação utilizando Docker Compose. Então, no ambiente de prod, ok? Aí, a partir disso, a nossa aplicação já está up, já está rodando lá na nuvem, beleza? Não estou mostrando a aplicação na nuvem agora por conta da demora para inicializar a instância e isso aqui acabou que
local aqui também dá para mostrar a mesma funcionalidade, ok? Mostrando um pouquinho o Dockerfile e o Docker Compose, nós temos o Dockerfile da aplicação, também está bem simples, Python 3.9, ok? Nós copiamos códigos do diretório, fazemos pip install com o V, que é uma biblioteca de gerenciamento de pacote que é bem veloz, ela tem um background aí em Rust, beleza? E ela roda bem rápido, beleza? E o Docker Compose para também a gente subir a nossa aplicação. E aí tem algumas variáveis também, bem semelhante. A gente pode usar tanto o Dockerfile quanto o Docker Compose, ok? Então, é esse projeto, a parte da API e deploy. Tá bem simples e tá bem fácil, né, de todo mundo rodar essa aplicação local em dev, né? Tá bem abstraído algumas configurações aqui em source. Então, quando a pessoa for rodar, vai ler a variável de ambiente. Então, vai saber qual ambiente a pessoa quer rodar, né? Se é env, se é dev. E se for dev, vai rodar lendo da pasta data local, beleza? E se for prod, a gente vai ler do S3. Então nós temos também um storage que vai estar abstraindo isso tudo, ok? Então nós temos o storage local e o do S3, beleza? E utilizamos boas práticas de clean code, criamos um factory para dar um create storage. Se a gente quiser usar o S3, ele pega o S3 storage. Se não, a gente usa o local storage, que tem os mesmos métodos e torna muito mais fácil a gente desenvolver sem tanta mudança de código. Beleza? Então, essa é a solução. Entrei um pouco mais a fundo aqui do storage, mas, enfim, o foco aqui era mostrar a API e o deploy, que está bem funcional. E é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.